Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No estudo de hoje eu quero fazer uma aplicação dos dias dos discípulos, dos dias de Ló e Abraão e para os nossos dias. No capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus, falando de sinais da grande tribulação, ele adverte os discípulos nas seguintes palavras: Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Qual a abominação de que falou o profeta Daniel? A destruição de Jerusalém no ano 70. Você pode ver também lá no capítulo 9 do livro de Daniel, versículo 26 e 27, quando ele fala isso. No lugar santo, quem lê entenda. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Então Jesus ele começa falando de sinais que aconteceriam para que os discípulos estivessem atentos para que eles pudessem fugir da cidade de Jerusalém e não ser destruído junto com ela. No livro História para os Judeus de Milman e também no livro Grande Conflito na página 29, muitos sinais foram dados para que o povo estivesse alerta sobre esses acontecimentos. E assim diz: apareceram sinais e prodígios prenunciando desastre e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se a multidão de vozes a clamar: partamos daqui! A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por 20 homens e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Imagina essa porta oriental que fica em frente de Jerusalém, que dava para o templo, né? Ela agora abre milagrosamente. Isso são sinais que Deus estava dando para que eles pudessem fugir das cidades. E outro sinal também maravilhoso que não ficaram dúvidas foi acerca do exército romano, quando eles cercaram a cidade de Jerusalém. O cerco, tudo parecia favorável para eles destruíssem a cidade, mas então, de uma forma milagrosamente também, eles afastaram o cerco. Então os cristãos disseram: opa, é hora de fugirmos. E nenhum cristão, aqui na página 30 também, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Jesus também falou isso no livro de Lucas, no capítulo 21. Olha a advertência de Jesus, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E os cristãos, eles estavam atentos e eles obedeceram à voz do Senhor e eles fugiram da cidade. Agora aqui no livro de Gênesis, no capítulo 18 e 19, analisando a história de Abraão e de Ló, Ló estava morando em Sodoma. Sodoma, o pecado estava se multiplicando cada vez mais e o Senhor estava prestes a destruir aquela cidade ímpia. Lembrando que o Senhor só destrói quando não há mais solução, quando não há mais oportunidade de salvação. Todo o privilégio, toda a oportunidade foi dada por ele, mas a nação não se converte. Então, Deus agora ele derrama os seus juízos. Aqui no versículo 20, assim diz o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim for, eu saberei. Então, Deus sabe de todas as coisas, mas ainda assim ele decide fazer um juízo investigativo ali em Sodoma, e inicialmente ele envia 3 anjos na presença de Abraão. Abraão não sabia que eram anjos, ele vê só 3 homens.
Então um desses anjos era o próprio Senhor e ele fica na presença ali de Abraão e os outros 2 anjos vai até Sodoma. Basta você ler a história que você vai compreender. Quando esses 2 anjos eles aproximam, entram em Sodoma, Ló os avista e convida eles para que pudessem ficar na sua casa. Essa hospitalidade ele tinha aprendido com Abraão. Então os anjos não demonstram interesse, mas Ló consegue convencer. E eles então vão para a casa de Ló. Quando eles entram ali já anoitecendo, os moradores de Sodoma, eles observavam e viu o que estava acontecendo. Ele viu Ló levando esses homens para a sua casa. E sabe o que aconteceu? Versículo 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-os para fora para nós, para que abusemos deles. É isso mesmo, irmãos? Os homens de Sodoma queriam abusar dos anjos do Senhor. Embora eles não sabiam que eram anjos, mas dá para ter uma noção de como estava corrompida a mente, os pecados de Sodoma estavam dominando tudo. E eles agora queriam abusar dos anjos do Senhor. Ló decide não entregar aqueles homens e os homens de Sodoma tentam invadir a casa de Ló. E naquele momento a verdadeira identidade daqueles homens é revelada. Na verdade, não eram homens, mas eram mensageiros de Deus. E naquele momento, aqui no versículo 10, os anjos ferem os homens de Sodoma de cegueira. E os anjos dizem a Ló, versículo 12, então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem aqui na cidade? Fazei-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, vamos sair deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que eles brincavam com eles, né? Os genros de Ló achavam que eles estavam brincando, que não ia acontecer nada, que como assim a cidade vai ser destruída? Ninguém acreditava nas palavras de Ló. Será se hoje também as pessoas não acreditam quando a gente fala que logo Deus vai destruir as grandes cidades? Será? Ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta-te, tome a tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Sabe qual foi a reação de Ló? Ló ele estava demorando-se a obedecer às palavras que estavam vindo direto do Senhor através dos anjos. Ló estava se demorando. Nem ele mesmo, depois de tanto tempo morando naquela cidade corrupta, contemplando o pecado, e quando os genros também achou que ele estava brincando, Ló ele estava se demorando, veio de tomar alguma atitude. E sabe o que os anjos fizeram? Versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão. Os anjos pegaram Ló pela mão. Ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe que o Senhor misericordioso. E os tiraram e puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salve a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não te pereça. Deus então ordena a Ló que ele saia da cidade, fuja para os montes, né? Para que ele pudesse salvar a sua família. Ló, ainda relutante, em vez de obedecer totalmente à voz do Senhor, ele decide fazer a sua própria vontade. Ele aqui, a partir do versículo 18, ele impõe a sua vontade à vontade de Deus. Ele fala: não, meu Senhor, deixa que eu fuja para uma cidade menor. Eu não quero ir para o monte, eu quero ir para uma cidade menor, permita que eu vá. E Deus, na sua misericórdia, ele permite que Ló vá para uma cidade menor para Zoar,
Ele sabia que ela não estava tão corrompida ainda como Sodoma, mas logo haveria de se corromper. E agora, fazendo uma aplicação para os nossos dias, será se as grandes cidades não têm se tornado como Sodoma e Gomorra? Será se os pecados não têm se multiplicado, a violência, os pecados sexuais? Um dos principais pecados de Sodoma era a sodomia. Será se hoje as grandes cidades também, as pessoas não estão se entregando a uma perversão sexual? Pessoas dos mesmos sexos se relacionando e outros pecados mais? Assassinatos, roubos, estupros. Algumas pessoas dizem que as cidades de hoje estão piores do que Sodoma e Gomorra. Eu ainda discordo, porque se as cidades de hoje já estivessem pior do que Sodoma, Deus já tinha destruído. Lembra que eu falei que Deus só destrói quando não há mais oportunidade de salvação? Talvez ainda não atingimos, as grandes cidades ainda não atingiu o grau de Sodoma, mas se está dando passos largos, caminhando para a mesma destruição que aconteceu em Sodoma. É como um trem em movimento num trilho, indo para um precipício. Vai chegar o momento que esse trem ele vai cair, ele vai se afundar. Aqui no capítulo 19, a partir do versículo 23 de Gênesis, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e os que nasciam na terra. Deus destruiu. Deus vai destruir novamente. Quantas vezes o Senhor tem nos advertido com pessoas, com profetas, falando que tudo o que aconteceu no passado vai acontecer novamente. Se você for no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, fala que tudo o que aconteceu, acontecerá novamente. Amós, capítulo 3, versículo 7, fala que o Senhor não fará nada sem revelar os seus servos, os profetas. Irmãos, Sodoma e Gomorra foi colocado como exemplo para os últimos dias, para aqueles que vivem uma vida ímpia, para aqueles que estão anulando a lei de Deus, para aqueles que querem viver a sua própria vontade. No livro de 2 Pedro, aqui no capítulo 2, no versículo 6, olha o que diz: e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-a posta como exemplo para todos quantos venham a viver impiamente. Sodoma e Gomorra foi colocado como o quê? Como exemplo para aqueles que vivem impiamente. Irmãos, será se nas cidades o povo não vive uma vida ímpia? Está na cara que as cidades estão se tornando como Sodoma e Gomorra. As pessoas não temem mais a Deus. As igrejas entrando em apostasia. Cristãos que se dizem cristãos, mas estão praticando pecados que a lei de Deus condena. Isso são sinais, isso são advertências para nós, irmãos, para que possamos fugir desses lugares. Não foi assim que Deus ordenou? Não é assim que a palavra de Deus está cheia de exemplo para que nós possamos olhar e tomar decisões hoje de fugir desses acontecimentos vindouros que vai acontecer nos nossos dias. Deus vai derramar suas últimas pragas. E aonde que vai acontecer? Por onde que vai começar? Pelas grandes cidades, irmãos. É onde estão se concentrando os maiores pecados, são nas grandes cidades. Mas eu quero lembrar também que as pequenas cidades, elas vão ser contaminadas com os pecados das grandes. Ló, aqui no livro de Gênesis, voltando no capítulo 19 novamente, aqui no versículo 30, Ló ele sabia que Zoar também ia se contaminar e ele saiu dela. Era uma pequena cidade. Versículo 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar, e habitou numa caverna com ele e as suas filhas. Por que ele não permaneceu? Porque ele sabia que ela também seria destruída. No livro de Judas, no versículo 7, olha o que fala. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas,
Qual cidades circunvizinhas? Sodoma era uma grande cidade e em volta dele havia outras vizinhas, e geralmente são cidades menores, pequenas cidades. E fala que essas pequenas também, elas foram contaminadas por causa do pecado. Havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo a punição. Mais uma vez, a palavra de Deus nos confirmando que essa destruição foi colocada como exemplo, irmãos, para que possamos tomar uma iniciativa hoje. Irmãos, temos que tomar decisões sérias hoje. Se você ainda não leu sobre esse assunto, se você não está a par do que está acontecendo, procure estudar mais sobre esse assunto. Faça planos, se você não tem condições, se você talvez não tem nem vontade de ir morar no campo, por favor, faça por obediência à palavra de Deus. Ló, por se demorar, sabe o que aconteceu? Ele perdeu a sua mulher. Por causa de tanto tempo, pela contaminação, pela contemplação, no livro de Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, fala que somos transformados pela contemplação. Por causa de tanto tempo contemplando o pecado, a família, a mulher, as filhas, eles já estavam acostumados pelas coisas que estavam acontecendo. E quando eles saíram de Sodoma, a esposa de Ló estava agarrada às coisas lá. Ela olhou para trás e a advertência dos anjos era para que eles fossem e eles nem olhassem para trás. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Foi transformada numa estátua de sal. Por culpa de quem? Por causa de Ló. Demorou demais tomar decisão. Será se hoje também nós temos demorado demais? Não temos nem orado para tomar algumas decisões, para começar a juntar recursos para sair dessas grandes cidades e para as menores, e quem já estão nas menores vão para o campo. Talvez não seja nem aconselhável mais ir para as pequenas, já faça plano para sair para um lugar menor, para um campo, onde você vai poder plantar o seu próprio alimento, onde os seus filhos vão poder contemplar mais as obras de Deus e eles vão sendo transformados num ambiente mais natural. Aqui no livro Vida no Campo, na página 20, olha o que diz. Não há uma família em 100 que melhore físico, mental ou espiritual por estar residindo na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade pode se obter com muito mais facilidade em lugares retirados, onde há campos, montanhas e árvores. Percebem a bênção que Deus quer nos conceder, irmãos? Ló, por estar tão acostumado pelos pecados que estavam sendo praticados em Sodoma, pela contemplação, sabe qual que foi a atitude de Ló quando os homens de Sodoma quiseram invadir as suas casas? Vocês vão ficar espantados. Parece até uma atitude louvável da parte de Ló, mas na verdade, qual pessoa na sua sã consciência faz ou tenta fazer o que Ló ia fazer? Aqui no versículo 6 do capítulo 19, olha o que fala. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou a porta e lhe disse: Rogo, meus irmãos, que não façais mal. Versículo 8. Tenho 2 filhas virgens, eu vou trazer elas para você. Tratai-as como vos parecer. Qual pai, na sua sã consciência, entrega 2 filhas? Nunca teve contato com homem, eram virgens, para que aqueles homens cruéis abusassem das suas filhas. Embora ele queria proteger aqueles homens, mas qual pessoa, irmãos? Eu pergunto para você que é um pai, você entregaria suas 2 filhas por causa de 2 homens? Embora pareça ser uma atitude louvável, mas parece que Ló estava enlouquecido. Como entregar suas 2 filhas? Vocês percebem que a contemplação, o convívio diário com Sodoma tinha de alguma maneira pervertido a consciência, o raciocínio de Ló, querer entregar suas próprias filhas? Então, meus irmãos, que tomamos cuidado, nós também podemos estar sendo transformados pela contemplação,
pelos pecados que estão acontecendo nas grandes cidades e nas pequenas também. O meu desejo é que possamos estudar a palavra de Deus, fazer planos para que a gente possa sair desses lugares, porque em breve Deus vai destruir esses lugares. Queira você ou não, queira você acreditando ou não, a palavra de Deus ela é fiel e isso vai acontecer. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder um vídeo quando for postado aqui no canal. Deus abençoe.